E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora. O Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense nesse sábado, 19 horas lá no Mineirão, partida aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse jogo simplesmente não vai ter transmissão de TV. Isso porque Cruzeiro e Atlético Paranaense têm acordos aí com emissoras diferentes, para a transmissão dos seus jogos. No caso, na TV aberta, tanto o Cruzeiro quanto o Furacão até tem o acordo com a Rede Globo. Porém, sábado, 19 horas, não é um horário que a Rede Globo se interessa em mostrar o jogo, visto que os horários de futebol da emissora são domingo à tarde, e quarta-feira à noite. Então não tem transmissão de TV aberta. A alternativa seria TV fechada, o Sport TV ou o grupo Turner, que é o Esporte Interativo TNT, já que o Cruzeiro fechou com o Sport TV, o Furacão fechou com a TNT, então nenhum dos dois vai poder transmitir. E aí restaria a opção do Premier FC, que é o pay-per-view, que o Cruzeiro tem um acordo para transmissão de todos os seus jogos, mas o Furacão não aceitou a proposta financeira, é o único clube do Brasileirão, inclusive, que não tem acordo com o PFC, então o PFC também não pode transmitir. Resumindo, quem vai assistir o jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense é só quem estiver no estádio. Quem gosta de transmissão de rádio, é possível acompanhar pela rádio, mas obviamente não tem a questão do audiovisual, vai ficar só no áudio mesmo. Esse é o primeiro ano que a gente tem esse tipo de problema, que é causado lá atrás, quando os clubes implodiram o Clube dos 13 e começaram a fazer acordos individuais com as emissoras. Cada um fazia o seu próprio acordo para verba de TV. Isso acabou colapsando, de certa forma, o modelo, ficou ruim para quase todo mundo e ficou ótimo para Flamengo e para Corinthians. O Palmeiras, por exemplo, é um clube que tem muito dinheiro e até por isso pôde forçar bastante nessa negociação e conseguiu uma bela grana da Globo, para fazer o acordo com o PFC, mas eles conseguiram de fato uma boa grana e eles têm condição de manipular essa situação. O Palmeiras pôde ficar várias rodadas sem ter os seus jogos sendo transmitidos, coisa que um Cruzeiro, por exemplo, não pode fazer, porque se o jogo do Cruzeiro não tá passando, o patrocinador já fica insatisfeito, fala, eu pago tantos milhões para aparecer na sua camisa e o seu jogo não passa na TV, entende? É uma relação toda que acaba se deteriorando por causa de não ter o jogo passando na TV. O Atlético Paranaense adota essa postura por causa do Petralha, que é uma pessoa complicada, para dizer o mínimo, é um cara que realmente é muito firme em suas convicções, às vezes isso é bom, mas às vezes é ruim para o clube também. Acho que no final das contas é tudo meio várzea, você pagar aí por um campeonato, no caso a gente que paga para assistir aos jogos, não ter acesso a algumas partidas ou a partidas de um clube específico, mas enfim, é o que se apresenta, não tem o que fazer, então quem quer ver o jogo, e quem pode ver o jogo, quem mora em Belo Horizonte, vai no estádio. E os outros milhões de pessoas, infelizmente, ficam sem ter a opção de assistir essa partida. Pensando pelo lado positivo, todos os demais clubes do Campeonato Brasileiro têm acordo, com o PFC, então quem paga o Premier, poderá assistir todos os jogos do Brasileirão sem problema algum, e tem as outras opções, de TV aberta ou a alternativa também de Sport TV ou de TNT, mas aí depende muito dos clubes envolvidos, porque um clube que tem acordo com uma emissora, ele só pode passar naquela emissora, tanto que, por exemplo, o Atlético Paranaense só tem os jogos transmitidos pela TNT quando é contra o Palmeiras, por exemplo. Mas pelo menos no PFC, todos os demais 36 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro serão transmitidos normalmente. O jogo de volta contra o Furacão, se continuar como está, também não tem transmissão, exceto se porventura cair numa data que a gente tenha a possibilidade de assistir em TV aberta. Já com relação à Copa do Brasil e Libertadores, outras competições que a gente está vivo, essas não têm esse problema para transmissão, mesmo os jogos do Atlético Paranaense são transmitidos normalmente. Mas para quem quer acompanhar o jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão, tem uma opção interessante que o clube colocou todos os ingressos a preços populares. Então qualquer entrada, mesmo dos setores mais caros, que é o setor roxo, estará no preço máximo de R$20. Para quem tem determinadas categorias de sócios, aquelas que recebem descontos, tem ingresso inclusive a R$4, mas assim, esse preço de R$20 eu acho que é um ótimo preço para jogos do Brasileiro. Inclusive os clubes falam tanto que a receita de bilheteria ela é muito baixa, acaba não sendo preponderante para os clubes, e eu acho que deveríamos ter de fato ingressos mais acessíveis em todos os jogos. Esse negócio de elitização de estádio, elitização de torcida, eu acho que deveria ser extremamente combatido pelos clubes, especialmente um clube que se autodenomina o time do povo, como é o caso do Cruzeiro, e eu acho que ter ingressos acessíveis é parte essencial do que é o Cruzeiro, do que é um clube que realmente tem apoio popular, tem raízes populares e deve abraçar mais a sua gente. E
E eu gosto sempre de lembrar que a gente teve uma final de Copa do Brasil em 2014 que chegou ao absurdo dos ingressos serem R$ 500, né? Os ingressos mais baratos era assim, surreal. Eu entendo, jogos mais importantes têm que ter preços mais interessantes, como é, por exemplo, na Libertadores agora, que eu vi que tem ingresso tipo a R$ 100. O problema é, esse é um ingresso acessível. Você coloca o ingresso a tipo 10% do salário mínimo, é um valor alto. Agora, naquela época, R$ 500, o salário mínimo devia ser uns 700, 800, quer dizer, você compromete mais de 50% da receita de boa parte dos trabalhadores simplesmente no ingresso de uma partida de futebol, e isso que eu acho que tem que ser combatido. E o momento de fazer essa promoção me parece muito propício, né? O Cruzeiro precisa reagir no Campeonato Brasileiro, ter um bom público nesse jogo vai ajudar bastante o time a conseguir esses 3 pontos, e eu acho que o Cruzeiro tem sim totais condições de ganhar esse jogo, até porque o Atlético Paranaense também virá com um time reserva, porque também está envolvido na Libertadores. Já vou falar sobre essa questão dos times reservas, mas só gostaria de ressaltar que estarei lá no estádio, até porque eu não consigo acompanhar jogo em rádio e porque é a única opção que tem para assistir. Então no sábado eu vou estar lá no Mineirão, já comprei o ingresso, eu tô lá no setor amarelo superior, que é atrás do gol ali, né, o antigo portão 3 e 6, então quem estiver lá, quem for no jogo, quiser trocar ideia, gritar um Fica Romero, tamo junto lá, só chegar, demorou? Mas tem um lado ruim disso também, é que não vai ter live após Cruzeiro e Atlético Paranaense no sábado, já aviso isso de antemão, porque tem o deslocamento após o jogo, né, até chegar em casa, que demora um pouco, então eu não tenho condição de fazer uma live pós-jogo, mas assim que chegar em casa, eu gravo alguma coisa e publico no canal, só que isso deve entrar no ar no sábado um pouco tarde, tá? Não vai dar pra fazer live justamente por isso, mas de toda forma vai ter uma opinião, uma análise sobre o que foi a partida. Espero que entendam essa questão da logística e por que não vai ter live, mas as lives voltam na terça-feira no jogo contra o River Plate, beleza? E pensando inclusive nesse jogo contra o River, o Mano Menezes esboçou nessa quinta o time do Cruzeiro que vai enfrentar o Furacão no sábado. E devemos ter um time praticamente todo reserva e o Fred deve jogar no sábado, ele que passou ali por aquele problema de labirintite, parece que já tá beleza, já tá em condições de jogo e ele deve ser titular. O time que o Mano Menezes escalou foi com o Rafael no gol, o Everton e Dodô nas laterais, o Fabrício Bruno e Kaká na zaga, no meio campo Ederson, Ariel Cabral e Jadson, né? Os meio atacantes Maurício e David e o ataque com o Fred. Para quem não gosta do Fred, eu acho que tem uma opção interessante que é o Fred aparecendo no time reserva, significa que ele não vai ser titular contra o River Plate. E essa presença do Fred no time reserva significa que o Sassá perdeu espaço, né? O Sassá que não fez um grande jogo contra o Bahia, até perdeu uma boa chance de gol, se movimentou bastante, mas não está conseguindo aproveitar as chances. É nítido, o Fred está num momento ruim, só que o Sassá deveria se motivar um pouco mais e buscar um pouco mais e decidir jogos para o Cruzeiro. E infelizmente ele não está conseguindo fazer isso. E apesar de toda a lentidão, eu acho que o Fred é um jogador que pode sim fazer a diferença para o Cruzeiro nesse jogo contra o Atlético Paranaense e a gente precisa que ele recupere o seu bom futebol, porque querendo ou não, é um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro ainda. E um dos grandes problemas pelo qual o Fred caiu muito de rendimento foi porque o time parou de criar, né? E o Fred é um jogador que, se a bola não chegar para ele, ele vai morrer de fome. Eu acho que é uma boa oportunidade também para o David, que entrou bem contra o River Plate lá na Argentina, para o David mostrar um bom futebol, tomar decisões mais acertadas, né? E parar com essa mania de entrar mal no jogo, de ser irregular. O David tem qualidade técnica, eu acho que o problema dele tá todo na questão psicológica. Às vezes o jogador se cobra demais e quando ele chega na cara do gol ali, ele fica tão nervoso para fazer o gol que ele acaba tomando a pior decisão possível e fazendo merda a todo momento. Então é importante que o Cruzeiro tenha uma postura um pouco mais tranquila, que jogue bola. O time do Atlético Paranaense é bom? Sim. É bem treinado? Também é. Mas é um time reserva. E olhando time por time, eu acho que o Cruzeiro é melhor que o Furacão, temos condição de vencer. Tomara que a gente tenha uma boa presença de público no estádio para ajudar o Cruzeiro a conseguir esses 3 pontos, porque a gente está precisando muito arrancar no Brasileiro. E vencer no Campeonato Nacional vai também fazer muito bem para a nossa campanha na Libertadores, né? Recuperar a motivação, não só dos jogadores, mas da torcida, pegar uma confiança extra, porque o jogo de terça-feira promete ser uma guerra. Olhando do ponto de vista tático, a gente tem 2 possibilidades com essa escalação, né? Pode ser que a gente jogue nesse esquema que eu botei inicialmente, com 3 homens no meio campo, Maurício e David pelos lados, ou pode ser que a gente jogue no 4-2-3-1 com o Jadson pela direita e o Maurício centralizado. Eu prefiro a gente jogar da mesma forma que fez o primeiro tempo contra o Bahia, que foi numa espécie de 4-5-1. Entendo que o time ocupou melhor os espaços, conseguiu criar algumas alternativas interessantes, de preferência se não ficar muito fechado na defesa. Nós vamos jogar em casa, é o time reserva do Atlético Paranaense, que perdeu em casa para o Boca Juniors, né? Tá também
numa situação complicada na Libertadores, vai ter um jogo muito difícil na Bomboneira. Então a oportunidade está aí e a gente não pode deixar passar. Esses 3 pontos têm que ir para a conta do Cruzeiro, seja jogando bem, mal, na retranca, no ataque, com gol contra, não importa, a gente tem que ganhar. De momento esse vídeo fica por aqui, acho que ele foi um pouquinho mais rápido que o normal. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Aproveita também para escalar como você jogaria o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, se botaria de fato esse time todo reserva, se usaria um ou outro titular, porque é aquele negócio, ainda estamos na quinta-feira, né? É possível que o Mano Menezes faça alguma mexida na sexta, porque o jogo é só no sábado. Mas deixa aí o seu time ideal então nos comentários. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!